Vamos continuar naquela palavra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 em diante. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 8 em diante, e diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A vida de Jesus Cristo se manifestar no nosso corpo mortal, nesse corpo que é um empréstimo. Quem tem vindo a quarta-feira tem aprendido. 12. De modo que em nós atua a morte, que é o corpo, mas em vocês a vida. O apóstolo, em nós atua a morte, mas em vocês a vida, porque ele está se expondo para evangelizar eles e discipulá-los. 13, está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Um espírito de fé. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, você pode dizer glória a Deus, chegou até nós, né? Faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Não desanime. Seja forte e corajoso. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, nosso corpo envelhece, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Toda a tribulação que você já passou ou venha passar, não se compara ao peso da glória de Deus. Amém? 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não é naquilo que você está vendo. Fixe os olhos no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A Bíblia está dizendo, tudo aquilo que os teus olhos físicos vê, isso é transitório. A traça rói, o ferrugem come, destrói, passa. Mas o que você não está vendo, pela fé você está tomando posse e crendo, é eterno. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai, é a palavra do Senhor e aqui estamos nós. Fazemos parte do teu rebanho. O Senhor é o nosso pastor, como diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Nos alimente, meu Deus. Queremos aprender com o teu Espírito. Queremos sair daqui mais cheios. Queremos viver para a tua glória. Ensina-nos e tira de nós todas as mazelas, toda a incredulidade, tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira da fé, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe qual é a ovelhinha do Senhor que está enferma, que está doente. Pai, em nome de Jesus, que as mãos curadoras, abençoadoras do Senhor estejam sobre essa pessoa, e que sejam curados na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, qual é a ovelhinha do Senhor que está deprimida, aquela que está atribulada, tendo crise de ansiedade, mergulhou na depressão, Pai, que sejam restaurados em nome de Jesus. O Senhor sabe qual é o lar que está passando por dificuldades, está em crise. Meu Deus, que esse lar, essa família, esse casamento seja restaurado no nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, meu Deus, quem ainda não tomou a decisão que envolve a eternidade dele, dessa pessoa, abre a mente, abre os olhos, para que possam entender a revelação da tua palavra, o evangelho da glória, da graça do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo,
glorifica o nome de Cristo aqui nesse fim de tarde, noite, em no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, aleluia. Hoje é a terceira parte e última. Tem muitas outras coisas para pregar, mas já disponibilizamos no grupo Palavra que Liberta no WhatsApp. Dentro daquele versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, e diz: apeguemo-nos com firmeza. Apeguemo-nos com firmeza. Então, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu e você precisamos entender que o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Fala, o meu Deus é fiel. Os homens fazem promessas, mas são infiéis nas suas promessas. Deus é fiel. Então essa é a nossa esperança. E o texto é bem claro. O autor sagrado que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz: apeguemo-nos, estejam agarrados, esteja cateixo. Eu estou cateixo com Cristo. E nós falamos sobre a questão do mundo vertical. Nós estamos apegados a Deus e nada nos tirará desse caminho, dessa verdade e dos propósitos que o Senhor estabeleceu para nós e o que Ele implantou em nosso coração. Amém? Nada nesse mundo. Não importa o que o diabo venha nos oferecer, não importa o que ele venha colocar diante dos nossos olhos, o que importa é o que está escrito na palavra de Deus. Nós não vivemos apenas por vista. Nós não vivemos, a nossa vida não é baseada naquilo que nós vemos, ou naquilo que nós apalpamos com as nossas mãos. Nós vivemos de fé em fé, como está escrito em Romanos capítulo 1, e no versículo 17, o justo viverá pela fé. Paulo traz o texto de Abacuque, viverá pela fé, escrevendo a carta aos Gálatas também fala que o justo viverá pela fé. E a fé é a certeza, nós estamos convictos da nossa fé, por isso nós estamos aqui. Hoje um dia de eleição, segundo turno em Fortaleza, e em poucas outras cidades também, mas a maioria não teve, mas cada um fez o seu papel, da sua cidadania, mas correram e vieram para a igreja, porque vocês creem no Deus que fala, e realmente é esse Deus que tem nos sustentado. Então eu e você devemos nos recusar a abandonar os sonhos que Deus estabeleceu para nós. Fala comigo, eu me recuso a abandonar os sonhos de Deus. Eu me recuso a abandonar os sonhos de Deus. E os sonhos que Ele implantou dentro de mim. O que está dentro de mim é os sonhos de Deus. O que está dentro de mim é os planos de Deus. E eu vou viver para isso. Eu vou caminhar nisso. Eu vou respirar isso. Eu vou me alimentar disso. Eu estarei empenhado nisso. Eu quero viver para a glória de Deus. E isso envolve o meu casamento. A minha vida para a glória de Deus envolve a minha vida conjugal com aquela mulher que está ali. Pastor, isso envolve os meus filhos, Mateus, Vinícius e Ana Esther. Isso envolve no meu trabalho. Isso envolve o ministério que Ele colocou em minhas mãos. Isso envolve tudo aquilo que eu venho a fazer. E quando eu estou falando de mim, você também pode falar de você. Amém? Todos nós, planos e sonhos foram implantados dentro de nós. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz: os homens fazem muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Provérbios 16, 1, vem do Senhor, vem do Senhor. Aos homens pertencem os planos do coração. O que o texto está dizendo? Você pode fazer, você pode escrever seus sonhos, você pode escrever seus planos. Não está dizendo que você não deva fazer isso. A Bíblia não está dizendo para você não fazer. Agora, claro, ela está dizendo, peça orientação a Deus, peça graça a Deus, e o que você vai fazer tem que ser para a glória de Deus. E olha o que diz em Provérbios 16, 9. E 16, 9, ele também fala algo muito importante, e que vai abrindo a nossa mente. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Então,
Deus sabe que nós, deixa o versículo, por favor. Deus sabe que nós planejamos coisas em nosso coração. Agora eu e você, como seres humanos, precisamos entender, mas o Senhor determina os seus passos. Agora, claro que é os passos do justo, que querem andar em justiça, que querem andar no caminho da verdade, e que querem viver para louvar a Deus e engrandecer a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria dele é a minha força. Eu é que sou fortalecido. Na mitologia grega, amém, filho? Pode tirar o versículo. Na mitologia grega, mostra que quando o povo deixavam de adorar o Deus dele, que era Zeus, ficava enfraquecido. Você já assistiu esses filmes? O povo deixavam de adorar a Zeus, então ele ficou enfraquecido, e o deus Hades, o deus do inferno, ficou mais forte, então derrotou Zeus. Saiu do Tártaro, do inferno, e derrotou Zeus. Essa é a mitologia grega. Com o nosso Deus, que não é um mito, não é mitologia, mas é um Deus verdadeiro, cabe a mim, a você, a responsabilidade de vivermos para a glória dele. E o ato de vivermos para a glória dele, nós é que somos beneficiados e abençoados. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Os atributos dele nunca vão deixar de existir. Por exemplo, onipotência, o Deus todo-poderoso. A onisciência, o Deus que sonda os nossos pensamentos. A onipresença, ele está em todos os lugares. Ele não está preso a tempo, ele não está preso a espaço. Independente se nós adoramos a ele ou não, se vivemos para a glória dele ou não, ele não vai perder a sua força. Ele continuará sendo sempre Deus. Agora ele nos orienta. Ele diz: se o homem viver em comunhão e em união, se a comunhão e se a união for a motivação do coração de vocês, e se vocês estiverem dispostos a pagar o preço por isso, é como o óleo que derrama sobre a cabeça de Arão. Salmo 133, é como o óleo da unção. Ali fala da unção, da presença, da separação. É como o orvalho do Hermon. Ali o Senhor ordenará a bênção e a vida. Salmo 133, versículo 3, e diz: ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Se expressem, igreja, creia no que está escrito. Então eu tenho motivação para me apegar a isso que a Bíblia está me dizendo. Então eu vou trabalhar com o que as Sagradas Escrituras diz para me fazer, não o que o homem diz para me fazer. Os homens não estão preocupados com a sua fé, às vezes estão preocupados com o que tem no seu bolso, não como está o teu coração, como está a tua vida, como está a sua casa. E por isso criam todo tipo de coisas para aprisionar as pessoas. E as pessoas acabam se tornando religiosas e vivem em busca do ouro, em busca da prata, mas não vivem em busca do Deus que criou todas as coisas. Irmãos, então eu me recuso a abandonar o sonho que Deus estabeleceu no meu coração. Quantos estão comigo nessa fé? Fala comigo. Levanta a tua mão direita e fala assim: eu me recuso a abandonar os sonhos que Deus colocou dentro de mim. Aleluia. E agora nós vamos pegar daquilo que foi pregado na primeira mensagem, domingo retrasado, quando contou essa história de Abraão. Abrão ainda era o nome dele, e Saraí o nome da sua esposa. Vocês lembram da história dele? Embora levado algum tempo e muitos anos, receber o sonho de um filho. 25 anos depois, levou algum tempo, só 25 anos, eles receberam a bênção do filho. E embora eles tivessem que superar muitos obstáculos, eles tiveram que superar muitos obstáculos, e obstáculos terríveis, obstáculos gigantescos.
no decorrer da caminhada deles, no caminho de Deus, dos propósitos de Deus, dos deuses que os chamaram, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos grandes obstáculos, dos desafios, eles se recusaram a soltar aquele sonho, se recusaram a deixar, a largar. Eles ficaram o quê? Eles ficaram como? Cateixo. Ficaram agarrados, ficaram agrudados. E por eles terem ficado cateixo, agarrados ao sonho que Deus estabeleceu para eles, eles viram os planos, os sonhos de Deus se concretizar na vida deles. Eu vou repetir, eles viram se concretizar os sonhos de Deus, as promessas de Deus na vida deles. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Olha essa música aí, amém? Nasceu agora. Então nós precisamos ser iguais. E Abrão e Saraí, quando foram chamados, eles tinham quantos anos? 75 anos de idade. E por eles ter perseverados, eles perseveraram nos planos de Deus, eles viram que o sonho do Senhor, os sonhos que foram implantados no coração deles, não era uma alucinação, era real. O que Deus tem para nós é real, não é dinheiro, mas é real. Eu lembro-me muito bem quando eu e minha esposa descendo essa avenida perimetral, lá perto da Guararapes, quando corta o trilho, passando o trilho em direção a Barra do Ceará, à esquerda, bem ali, onde tem um ponto, depois do ponto a primeira casa ainda está lá toda destruída, ali morava a Dona Rosa, uma profeta de Deus. Deus sabe muito bem o dia que eu e minha esposa nós chegamos ali, o que nós estávamos passando, estávamos nos separando, estávamos em dificuldades em todas as áreas da nossa vida. O encantamento de um casamento cheio de amor e de bênção tinha se acabado. E criaram um filho como se faltava tudo, estava faltando recurso e o dinheiro. Mas ali veio um plano de Deus, foi naquela casa, onde Deus falou pela boca daquela mulher, e ela diz: assim diz o Senhor para vocês, se vocês lerem um versículo da Bíblia por dia, basta um versículo, Deus vai mudar a história de vocês. Ela diz, Deus falou na boca dela, vocês não têm ideia do que Deus vai fazer em vocês e através de vocês. Eu vejo coisas, Deus me mostra coisas. Agora foi condicionado a algo para mim e minha esposa, para eu e minha esposa, né? Foi condicionado. O que foi condicionado? Ler a palavra. Nós não éramos crentes, não frequentávamos culto, não entendíamos nada da Bíblia ou de adoração, não sabíamos o nome de Jesus Cristo, para que serviu o nome de Jesus, não sabíamos nada sobre o Espírito Santo, não sabíamos nada a respeito das coisas espirituais, só éramos escravos. Mas Deus usou ela e deixou uma condição: ler um versículo da Bíblia por dia. Você tem dúvida que Deus realizou e ainda está realizando? Aleluia, as palmas glorificam ao Senhor Jesus. E hoje, eu esqueci de falar para minha esposa, tomando banho, às 3 horas da tarde, Deus me trouxe uma coisa na minha memória que Deus falou pela boca da Dona Rosa. Na caminhada de vocês, muitos vão se levantar contra vocês e tentarão de alguma forma e maneira derrubá-los, mas não tenha medo. E eu me lembro, Dona Rosa naquela mesa, ela colocou a mão assim e falava assim: ó, vai levantar muitos contra vocês, mas o Senhor vai fazer saltar por cima de todos. Aí ela fez assim: todos vão cair, todos vão cair, todos vão cair. Só que o dia em que você se alegrar, agora preste atenção nisso, o dia em que vocês se alegrarem com a queda de um deles,
Deus colocará vocês aonde vocês se encontram hoje. Então Deus condicionou mais uma coisa. Ele estabeleceu coisas em nós, gerou perspectiva em nossos corações, mas Ele condicionou a leitura da palavra e o amor por quem queria o mal à nossa vida. E nós vimos muitas coisas de lá para cá. Então Deus diz: olha, aqueles que querem viver os meus sonhos, uma das coisas que precisam entender é que o coração não é lugar de ressentimentos. Aqueles que querem viver o meu sonho, o coração não é lugar para guardar mágoas. Aqueles que querem viver o meu sonho, o coração não é lugar, não deve ter lugar para o ódio, para o rancor, para a ira, para a raiva, para a inveja. Aqueles que querem viver o meu sonho, aqueles que querem estar catexo comigo, tem que viver como eu vivi, como Ele viveu na terra nos 3 anos de ministério dele. Então Ele condiciona algo, e eu e você, nós precisamos entender isso. Não é aquela musiquinha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Isso não é de Deus. Quando vê você no palco, esse trecho dessa canção não tem nada a ver com o reino de Deus. Esse trecho dessa música não tem nada a ver com a Bíblia. E ainda diz que vai ter sabor de mel. E aonde fica? Mateus capítulo 5, verso 44. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu e você, nós não vivemos uma mentira, nós vivemos a verdade. Eu e você não vivemos uma mentira, nós não vivemos uma utopia ou uma alucinação, vivemos as verdades de Deus. Quem são as pessoas que falam que a Bíblia é uma utopia? Quem é que fala que a Bíblia não é uma verdade? Quem são eles que dizem que Deus não existe? O que essas pessoas têm para acrescentar na nossa vida? O quê? Nada! Nada! E não importa o que eles dizem, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. E acabou. Abraão e Sara enfrentaram desafios. E quando eles estavam caminhando com Deus, eles se depararam com várias imagens de esculturas de deuses. E as pessoas celebravam esses deuses com D minúsculo. Serviam. E Abraão e Sara levantavam altar ao Deus deles, e que não tinham uma imagem de escultura na forma de um homem, numa forma de uma mulher, não tinha. E nem na forma de algum animal que seja, ou dos astros, não tinha. Simplesmente ele levantava um altar de pedra, oferecia ali um sacrifício de um animal, e ele agradecia a esse Deus, porque estava com ele na caminhada no deserto. Agora imagina o que ele vivia, o que ele enfrentava e o que as pessoas falavam a respeito de Abraão. Cadê o seu Deus? Mostre-nos o seu Deus. Ele falando: enquanto vocês mostram Deus de vocês em pedras, em imagens de escultura de homem e de mulher, o meu Deus é mostrado por vocês através das obras que Ele realiza na minha vida e por meio da minha vida. Não são as coisas que são erigidas, as pessoas vão ver o agir de Deus, o manifestar de Deus em mim, na minha casa, na minha família, sobre a vida dos meus filhos, sobre o ministério. Eu não tenho que apresentar Deus em um quadro pintado por algum artista. Não, eu tenho que apresentar a Deus em alguma imagem de escultura. As pessoas vão ver o Deus que eu sirvo, o Deus que trabalhando em mim, forjando o meu caráter, transformando o meu coração e estabelecendo os planos dele na minha vida e por meio da minha vida. E acabou. Veja Deus, engula isso. Sabe quem eu era? Sabe quem eu sou? Amém?
Amém. Andar em catecho com Deus, precisamos saber que Deus é amor. E Ele me ama. Fala comigo, Deus de amor me ama. E acabou. 1 João, vamos ler um texto aqui, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante. Quando estão catecho com Deus. 1 João capítulo 3, versos 1 em diante diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ó, estou agarrado nisso. Quanto está agarrado nisso? Ele me deu esse amor. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Faz assim, estou agarrado nisso. O que de fato somos, estou agarrado. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Como é que você vai debater sobre um Deus com um mundo que não conhece o Deus que você conhece? Você não tem que debater, você só precisa pregar. Amém? E 12 diz, versículo 12: amados, agora somos filhos de Deus. Ó, estou segurando nisso. E ainda não se manifestou o que havemos de ser no futuro. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, isso é, na volta de Jesus, seremos semelhantes a Ele. Amém? Eu estou grudado nisso aqui, ó. Esse é o meu sonho, pois o veremos como Ele é. Estou grudado nisso, eu vou vê-lo face a face. 13. Todo aquele que nele tem esta esperança, ó, todos que nele têm essa esperança, faz o quê? Continue lendo. Purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Responsabilidade. Lutem, não caia nas armadilhas do diabo. Fiquem firmes com Cristo. 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Deus se fez carne e habitou entre nós para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Quem permanece em Cristo? Fique firme. Fiquem firmes. Permanecer, não se permanece. Esses que permanecem em Deus não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Vive no pecado, não tem discernimento das coisas da luz. 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vocês estão entendendo que ele quer que nós sejamos iguais a ele? É por isso que ele nos deu do seu Espírito. 8. Aquele que pratica o pecado é de quem? Temos que levar a sério isso aqui, irmãos. Isso aqui precisa ser levado a sério. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cristo vem, Ele demoliu as obras do diabo que foram feitas, construídas na minha vida. Cristo, Ele demoliu, Ele destruiu as obras de Satanás, que foi estabelecida na nossa casa, na nossa família. E agora o diabo quer me arrastar para o mundo para reconstruir aquilo que Cristo demoliu no dia que eu passei a crer no Senhor. De maneira nenhuma. Sai para lá, capiroto, vá para a fossa sozinho. Eu não vou para lá. Eu sou uma nova criatura. Então eu estou catecho com o Senhor. Então o Senhor está nos orientando para nós termos entendimento disso. Para que quando vinham as oferendas de Satanás nas redes sociais, sabe o que eu descobri? Eu não ando olhando essas coisas, minha esposa, tudo eu mostro para ela. Mas de repente no meu Facebook, daquelas coisas de amigos, começou a aparecer umas mulheres que, misericórdia, mostrando tudo, e de todo tipo de posição. Eu falei para minha esposa, eu não vivo pesquisando isso, que história é dessas coisas que têm aparecido no meu Facebook? Sabe o que
o pessoal mais entendido das redes sociais falou? Sabe o que é, pastor? É que as pessoas, algumas das pessoas que seguem você ou que você segue, elas seguem esse tipo de coisas, e como são seguidor ou segue aquilo que eles estão seguindo, como você é seguidor e são amigos, começa a ser apresentado para você. Eu falei, misericórdia. E como que eu vou identificar eles? Eu não sei, aí é o inteligência artificial. Eu falei, está queimado. Eu não tenho interesse. Não tenho interesse. Eu não quero. Não adianta o Satanás vir com pornografia para mim. Eu não quero. Eu não quero ver pornografia. Por que eu vou ficar olhando numa coisa, numa tela de espelho, se eu tenho uma morena comigo? Se eu posso sentir o calor dela, o cheiro dela, o contato dela, o cabelo dela, os beijos molhados dela. Só até aí, tá bom, não fala mais não. E eu vou ficar olhando numa tela, olhando com os olhos lambendo com a testa. Eu não preciso dessas coisas para me estimular. É só o beijo, pega fogo. Por que você acha que Deus deixou o beijo, irmão? Por que você acha que Deus deixou o toque, irmão? Eita. Aí, viu? Então, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para manifestar, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque versículo 9, eu estou lá em versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Amém? Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu nasci de novo. Dia 13 de dezembro de 2020 vai ter o segundo batismo do ano, e nós vamos entender sobre o que é nascer de novo. Versículo 10, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça, não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Quem não ama, você odeia alguém, está na hora de rever essas coisas. Aí eu tenho um ódio. Eu sou crente, mas se pisar no meu pé, eu mando olhar para o céu, que a recompensa vem do céu. E quando olho eu dou no queixo, embaixo. Aí quando o irmão acordar diz, não, veio do céu. Tem que amar. Pastor, mas é difícil. E quem disse que foi fácil Jesus Cristo na cruz morrer por você? Pastor, mas é muito difícil. Pergunta para Cristo se foi fácil. Uma coroa de espinho no crânio, pregos na mão, chicotadas, peia, humilhação. Pergunta se foi fácil ou quer ir no lugar dele. Qual é a mais fácil? Liberar o perdão ou ser pregado numa cruz? Escolha. Quem escolhe ser pregado numa cruz, levante a mão. Ninguém. Então nós estamos catexo com Deus. Então nós precisamos entender, viver os sonhos de Deus, quais são as vontades dEle para nós. E Ele condiciona as coisas para nós. Tem muita gente que diz, não pastor, mas eu vivo pela graça. Porque agora está um movimento que tudo é graça. Quem já ouviu? É a graça, é a graça. Não, agora a gente vive pela graça, pastor. Vocês deveriam aprender do estudo que nós estamos dando sobre o fim dos tempos. Na Rádio Logos, de terça a sexta-feira, às 11h30 da manhã, sobre a super religião que está vindo, que está lá em Apocalipse capítulo 17. E essa super religião, ela está vindo, e uma das coisas que ela prega é isso, tudo é graça, é Deus para lá, é Deus para cá, só vai falar de Deus, não, tem que respeitar, cada um viva do seu jeito, o importante é você ser feliz, seja feliz. Você é feliz, você está adorando a Deus, e você é feliz do jeito que você vive, então está tudo certo, porque é pela graça. Mas deveriam ler Romanos capítulo 6. O que a palavra de Deus fala em Romanos? Romanos capítulo 5, os últimos 2 versículos de Romanos capítulo 5, aí a gente vai para o 6, que na verdade é uma carta, então a carta não tem versículos, foi dividido. Diz assim, os últimos 2 versículos do capítulo 5, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça foi transbordada, é onde aumentou o pecado, a fim de que assim, como o pecado reinou na morte,
também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está escrevendo a carta, então ele continua. Agora Romanos 6:1 diz: que diremos então? É uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele faz a pergunta. De maneira nenhuma, ele responde. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como nós vamos continuar vivendo no pecado se nós já morremos para ele? Aí diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Fala comigo, eu tenho uma nova vida, uma vida com Deus. Então, se você quiser estar catecho com Deus, você precisa entender isso. Há coisas que precisam ser renunciadas, há coisas que precisam ser deixadas para trás. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. A igreja, os cristãos precisam entender, você não é mais aquela pessoa que era antes de Cristo. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai falar isso. As coisas velhas, antigas para trás ficaram, agora se fez tudo novo. Você está em Cristo, é uma nova criatura. Você 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 é uma nova criatura. Nova criatura, eu sou, você é, nós somos. Aleluia, as palmas para Jesus, irmão. Quer ver para Jesus? Aleluia. Então os filhos de Deus precisam permanecer catecho com Ele, grudado neles, agarrado, firmes. E para isso, precisamos ser fortes e corajosos. Lembram-se? Tenham bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Deus que falou com Josué, fala comigo e fala com você. Josué 1:9, Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala, seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Isso quer dizer, seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei, fala o teu nome. Eu vou ler, eu vou falar o meu, você cita o teu nome. Não fui eu que lhe ordenei, Everaldo. Fala o seu nome. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, por onde você for, Deus estará contigo, Deus estará com você, em todos os momentos da sua vida. Aleluia! Então, se eu e você, se todos nós segurarmos firmes o sonho que Deus colocou no nosso coração, e nós recusarmos a soltar esse sonho, recusar a negociar com o diabo, porque Satanás vai querer negociar com você. Não se esqueça disso. Satanás vai querer negociar com você. Vai querer, as pessoas casam, Satanás vai vir, não, eu tenho uma mulher melhor para você. As pessoas se casam, Satanás vai vir, eu tenho um homem melhor para você. As pessoas se casam, não, eu vou ter uma pessoa mais complacente com você. As pessoas se casam, Satanás vai vir com as propostas. Tem uma pessoa mais bonita para você, tem um corpo mais bonito para você. Ele vai vir tentar negociar com você. Se você arruma um emprego, ele vai chegar, olha, tem fórmulas de a gente ganhar mais dinheiro aqui, ou arrumar outra coisa melhor. Sempre ele vai vir nos persuadir para querer nos tirar do caminho da justiça, porque ele sabe que as promessas de Deus estão para o justo. E ele sabe que o dia que o justo praticar a injustiça, ele perde a bênção e será um maldito na terra.
Então Satanás vai sempre tentar negociar com a gente, apresentando coisas maiores e melhores aparentemente. Agora você não deve se deixar ser levado por aquilo que você está vendo, mas se leve por aquilo que você não vê. Quantos estão entendendo nessa noite, pelo amor de Deus, essa palavra? Irmão, isso aqui é muito sério que Deus está falando. Se recuse a negociar com o diabo. Sempre ele vai tentar colocar coisas diante de você que aparentemente é boa, é maravilhosa, mas por trás tem um laço, por trás tem um punhal, por trás tem uma armadilha, por trás tem uma estratégia maligna para destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história. E quantas pessoas caíram no chaveco do diabo, no 171 do Satanás, e depois tiraram a sua própria vida. Eu quero estar cateixo com Deus. Isso não é fácil. Não é fácil estar cateixo com Deus, estar agarrado com Ele. É luta, é guerra, é batalha, é renúncia, é choro, é lágrimas. Vocês estão entendendo? Então se recuse a negociar com Satanás. Porque será uma questão de tempo até você ver os planos, os propósitos que Deus idealizou na tua vida se tornaram uma realidade. Em tudo que fomos fazer, em tudo, fala comigo, em tudo. Em tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Trabalhe isso. Se você entrou, voltou a estudar, os seus estudos vai ser para a glória de Deus. Fala com Ele diariamente. Se recuse a parar de estudar até você não terminar, até você ter terminado aquilo que precisa, o seu segundo grau, a sua faculdade, a sua universidade. Se recuse a deixar o curso que você estava fazendo. Estou falando no campo horizontal agora. Se recuse. Se recuse. Se Ele pode, eu também posso. Nós fomos acostumados a deixar as coisas pela metade. Quem gosta de iniciar as coisas e deixa só no início e não termina, você sabe quem são, sim ou não? Quem gosta de começar e não termina nunca as coisas? Deixa para os outros. Passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você não. Existem planos de Deus para a tua vida. Deus está falando com pessoas aqui muito sério. Hoje, quando eu vinha, eu senti no meu coração Deus falando, hoje a palavra ela vai horizontal um pouco, meu filho. As duas primeiras partes foi bem no vertical, hoje horizonta um pouquinho. Eu falei, como eu vou falar? Eu vou colocar as palavras na tua boca. Seja forte e corajoso. Seja determinado, sejam determinados, sejam determinados. Você não é palha para ser levado de um lado para o outro pelo vento, ou de toda sorte de coisas que aparecem nesse mundo. Você tem um objetivo, você tem um foco. Eu vejo quantas adolescentes se perderam no início do caminho. Sejam focados. Se a outra arrumou seus namoradinhos, suas namoradinhas, por que você tem que seguir o curso deles? Termina os seus estudos, se ocupa a tua mente. Ah, mas eu estou gostando, nessa idade a gente gosta mesmo. Aprenda a viver. Seja inteligente, seja astuto como a serpente. Jesus disse isso. Seja prudente, seja um sábio, seja inteligente. Foque na sua vida. Construa uma história para a glória de Deus.
Se hoje eu fosse uma adolescente estudando e tendo conhecimento da palavra de Deus, eu ia fazer um desafio com o Senhor. Falei, Senhor, eu quero estudar e terminar. Eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, mas uma coisa eu quero que o Senhor me leve nessas escolas, nesses colégios, nessas faculdades, universidades, e aonde eu for, eu vou falar do teu nome, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou ser usado pelo teu Espírito, eu vou pregar o teu evangelho em lugares que aparentemente a palavra não iria chegar. Eu duvido se Deus lá em cima não ia dizer, esse é dos meus. Acorda para a vida. É claro que quem determina esse tipo de coisa na sua vida, Satanás vai vir com as propostas. Satanás vai colocar os bonitinhos, as bonitinhas diante de você, para acabar com os planos que Deus estabeleceu para você, no teu coração. Aqui tem uma pessoa, que tinha 14 anos de idade, quando teve sonhos. E passou-se uns anos, hoje você passou 10 anos, hoje você tem 24 anos, e as coisas pararam. Soma aí, pode somar, Deus está falando a tua idade, quando estabeleceu coisas nos teus sonhos que eram pequenos. Hoje você tem 24 anos, e você deixou muitas coisas pela metade e abandonou. A tua idade é 24 anos, 24 anos, soma o dia que você nasceu. Eu sei do Deus que está falando aqui no meu coração. Só que Deus diz, o sonho, aquilo que eu coloquei quando você era um adolescente, fui eu que coloquei. Eu trouxe você hoje para você ouvir. E outra coisa, você está vindo hoje pela primeira vez aqui nessa igreja. Você chegou, o que eu estou fazendo aqui? Deus te trouxe aqui para falar para você o que foi deixado para trás. Eu vou reacender o fogo. Eu tenho um plano na tua vida. Shekalaço, medei, harala, machoei, seca mais. Tu quer duvidar de Deus, rapaz? Eu vou lançar um desafio. Deus, se você estremeceu com as tuas pernas, eu queria ungir você. Levanta no meio dessa multidão e vem aqui, não tenha medo não, tenha vergonha não. Sai do meio desse povo, vem aqui correndo. Calcula a sua data e você sabe que Deus está falando com você. Ah, pastor, mas no meio dessa multidão meu coração treme, está tremendo as pernas, o coração está acelerado, está suando. Ainda quer fazer mais prova de Deus. Ah, se eu fosse você, eu já soltava dessa cadeira e corria o mais rápido possível. Vou continuar pregando, se você decide. O que parece ser impossível para nós, é só uma questão de tempo para Deus. Só que é no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. É no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Não deixaria para depois não. Ele chama. Por exemplo, se considerarmos os sonhos de Deus, que Deus deu a Abraão, denominado pai da nossa fé, o que Deus estabeleceu e colocou na vida dele. Pode vir, vem aqui, unge essa pessoa, vai Mateus, toma, corra, unge, ore, pega o nome e faça tudo, e leva ele aí e conversa com essa pessoa ali. Se considerarmos os sonhos que Deus teve para Abraão, e que foi denominado pai da nossa fé, onde Deus falou para ele sobre uma terra, falou para ele sobre um povo, e ele ser pai de muitas nações. Só que este homem casou com uma mulher da qual não gerava filho, e a esterilidade não sabia se era ela ou era ele, mas já estavam avançados em idade. Estavam avançados em idade, e como o milagre de Deus iria acontecer?
O tempo se passou. Deus os chama com 75 anos. Agora Abraão tem 100 anos, a sua mulher tem 90 anos. Passam-se 25 anos. E aquilo que já era difícil, aquilo que parecia impossível, agora que se torna impossível mesmo. Mas quando Deus fala com ele, Gênesis capítulo 17, versículo 17. Gênesis 17, 17. E diz: Abraão prostrou-se o rosto. Vamos ler o versículo 16, 15 e 16, para a gente entender o 17. Diz também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Deus está mudando o nome deles. Eu abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Nações e reis de povos. Glória a Deus por tudo, Senhor. O Senhor seja louvado sempre, Pai. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se, disse a si mesmo, falou com ele: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Poderá? Então naquele momento Abraão diz para Deus, tem Samuel. Abraão, versículo seguinte. Abraão disse a Deus: permite que Ismael, perdão, seja o meu herdeiro. O menino já tem 13 anos. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Quando Deus o chamou e fez a promessa, pode tirar, vem aqui. Quando Deus chamou e fez a promessa, Deus não tinha dado nomes, mas agora Deus vai dar nomes. E vai dar um nome. O nome da criança não é Ismael. O nome da criança vai ser Isaque. É Isaque. Todas as vezes quando você tiver uns sonhos, e você orar e ver que é de Deus, dê nome ao seu sonho. Escreva. Porque o nome gera uma identidade. Tudo que Deus colocar dentro de vocês terá uma identidade. Vocês não estão entendendo? Nós estamos numa tarde profética aqui. Deus colocou hoje no meu coração quando eu estava vindo. As duas primeiras partes, a mensagem foi só no mundo vertical. Agora quero trazer no plano horizontal. E eu vou fazer coisas para aquele povo crer. Se eles estiverem dispostos a estarem catecho comigo. Hoje Deus diz: dê nomes. Dê um nome ao teu empreendimento, dê um nome à tua empresa, dê um nome ao teu filho, dê nome à tua filha, dê nome, dê nome, dê nomes, dê nomes. Vocês não estão entendendo? Deus está dizendo: coloque um nome, porque esse nome vai ter uma identidade. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu posso pregar domingo que vem essa palavra? Posso continuar? Ou a gente encerra aqui, catecho? Quantos desejam que o pastor continue domingo que vem aqui? Uau, amém. Nome. Dê um nome. Agora, tudo está condicionado a algo. Amém? Está condicionado a obediência. Quando nós pregamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa entender o que significa a palavra se. Fala comigo, a palavra se. Se está no condicional. Romanos 8,31 ele diz: se Deus for por nós, quem será contra nós? Então, que diremos pois destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, amém. Então, se eu estou catecho com Deus, só fico com Ele. Possa vir o que vier, Deus está comigo.
Eu não vou morrer, não morrerei, enquanto os planos do Senhor não se cumprirem na minha vida. Esse corpo, ele só vai ser deixado para trás. Esse corpo que o Senhor me emprestou. Quando eu falo o corpo que o Senhor me emprestou, quando eu falo me emprestou, eu falo pelo meu espírito. O que tem vida aqui não é esse corpo, é o espírito. E o espírito é imortal. Ninguém pode matar o espírito. Aprendam isso. Quando eu digo, eu só vou sair daqui o dia que Deus quiser. Eu, o espírito. Porque o que dá vida não é o corpo, o que dá vida é o espírito que Deus deu. A vida está no espírito que Deus deu. Então eu, espírito que é imortal, o espírito é imortal, só vou sair dessa terra o dia que Deus quiser. Porque Ele vai cumprir o que Ele estabeleceu para ser cumprido na minha vida. Porque eu vou prestar atenção no si de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção é no si de Deus. E tem muitos versículos que diz se, se, se. E tudo está condicionado à obediência. E em tudo que eu vou fazer, se eu for assinar um contrato, qualquer coisa, eu vou colocá-lo na frente. Quando eu entrar no meu veículo para sair da minha casa, eu vou colocá-lo na frente. Se eu for no dia para mim pregar a palavra, eu vou dizer para ele: o rebanho é teu, lhe pertence, e eu também sou a tua ovelha. O Senhor fala conosco, eu vou colocá-lo na frente. Em todos os meus passos. E se por acaso eu esquecer de algo que Deus estabeleceu para a minha vida, eu vou pedir para Ele me exortar. Eu vou pedir para Ele me chacoalhar. Eu vou pedir para Ele mexer comigo. Eu vou pedir para Ele abrir a minha mente. Eu vou pedir para Ele me exorte. Eu e minha esposa temos lutas, guerras, batalhas. E se nós erramos, Deus tem permissão para nos chacoalhar. Eu quero viver para a glória dele. Quantos querem viver para a glória do Senhor? Quantos querem fazer uma aliança com Ele nessa tarde? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem à frente. Enquanto eles cantam. Se tudo está difícil.
Libere a palavra, libere. Cante. É da barra na sua boca. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor é quem glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, versículo 14, Jesus Cristo diz: eu enviarei o Espírito Santo, Ele me glorificará. O Senhor glorifica o nome de Jesus aqui nessa noite. O Senhor glorifica o nome de Cristo através das nossas vidas. Glorifica o nome de Cristo, Senhor, através do nosso casamento, através da criação dos nossos filhos, através dos nossos filhos. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, do ministério que o Senhor nos deu. Glorifica o nome de Cristo Jesus, ó Pai. Em tudo aquilo que nós formos fazer, que seja para a Tua glória. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, para entendermos cada vez mais aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Senhor, repreenda aquele ser que vem de forma sorrateira, com seus sofismas, com seus enganos, querendo negociar com a gente, colocando para nós melhores propostas diante dos nossos olhos, melhores projetos e coisas diante dos nossos olhos, e muitas vezes são ciladas, são laços. Senhor, eu te peço discernimento, Pai. Nos dê discernimento para que possamos discernir as coisas que acontecem no mundo espiritual, mais do que nunca, Senhor. Senhor, nos dê a sabedoria vinda do alto, o entendimento vindo do alto. Abra os olhos do nosso coração, Pai. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, maturidade, e nos encoraje. Queremos ser encorajados pelo Teu Espírito. Senhor, a Tua palavra nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo o medo é lançado fora através do Seu amor. Deus é amor. Entra em nossos corações, entra em nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo mal seja repreendido, todos os enganos do diabo sejam repreendidos, sejam queimados, sejam destruídos, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Arranca de nós, Senhor, todas as escamas da incredulidade, as escamas e todas aquelas raízes de amargura, todas aquelas raízes de ódio, de rancor, de ira, de raiva, de ressentimento, e que nos faz ser uma árvore de maus frutos. Mas queremos ser árvores de bons frutos. Queremos ter o Teu Espírito em nós.
Gera em nós, Espírito Santo, os teus frutos: o amor, a alegria, a verdadeira paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta um povo cheio do teu poder. Levanta um povo cheio da tua graça, encorajados pelo teu Espírito, para testemunhar, para dar bom testemunho nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, hoje o Senhor falou aqui de ideias, de nomes. O Senhor sabe, meu Deus, os teus filhos que querem empreender, os teus filhos que têm sonhos, têm planos, tem projetos, tem ideias, mas o Senhor sabe como que está o mundo, como que está o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. O Senhor sabe, Pai. Mas eu creio naquela revelação que o Senhor nos deu no dia 21 de outubro de 2018, em novos planos, novas ideias, nos rios que correriam trazendo vidas, e que o Senhor tinha estabelecido algo para o nosso Brasil, algo forte, e que o Senhor iria tirar do caminho, do meio, as pedras de tropeço, aqueles que não olham como uma visão no todo, mas são egoístas, olham para o seu próprio coração. O Senhor ia tirar da frente aqueles que não queriam construir estradas, caminhos, para outros também passarem. Eu creio, Pai, que antes de que muitas coisas venham a acontecer no futuro, o Senhor vai levantar esse Brasil, um Brasil de impacto, que vai impactar. Não um país conhecido até hoje como um país de miseráveis, do país da prostituição, do país do carnaval, do país de tantas coisas ruins, onde as pessoas lá de fora venham para cá só para usurpar, a se aproveitar. Não, eu creio em um novo tempo, e eu continuarei profetizando, liberando palavras no teu nome sobre essa terra. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, e a glória é do Senhor. Lá na frente homens tentarão pegar a glória para Ele. Eu fiz, eu fui, foi nada. Você não é nada. Você foi apenas uma ponte. Mas eu não quero ser ponte, eu quero ser aqueles que andam sobre pontes. Senhor, em nome de Jesus. Um dia desse Deus me deu um entendimento. Eu estava conversando com a minha esposa. Aqueles que se acham alguma coisa se tornarão pontes. Pontes fica no lugar fixo, fica parado, e os outros passam por cima. É onde Deus vai abater os egoístas, os prepotentes, os arrogantes, os estúpidos, os mentirosos. É onde Deus vai trazer um mover. Eu creio nisso. Deus despertará o Brasil para algo maior do que ele nunca imaginou ser. E o bom é Deus permitir para falar essas palavras hoje, que já se encerrou eleições, porque a questão aqui não é partido político, não é homens, não é pessoas, é Deus, é o Senhor, é o Senhor. E se as pessoas estiverem determinadas e começar a sonhar os sonhos de Deus, com o objetivo e com um plano de que o Senhor seja glorificado, os teus filhos não serão doutrinados, os teus filhos não serão enganados, os teus filhos não serão persuadidos pelas mentiras, porque no coração dele, no peito dele, na mente dele estará a verdade. Serão inteligentes. Olha, veja aí. Uau! Está na hora de acordar. Acorde. Acorda. Acorde. Ei, calaço, bedei, ralaço, bedei, calalabaixo.
Aonde colocar as mãos, prosperará. Pisar os pés, prosperará. Vivam para a glória de Deus. Parem de brincar de ser crentes, porque Satanás não brinca de ser diabo. Parem de brincar de serem crentes, porque Satanás não brinca de ser diabo. Tome uma decisão. Queiram estar catecho com Deus. Não negociem com Satanás, o pai da mentira, o pai do engano. Tem uma coragem de Abraão, que mesmo diante do impossível, disse sim para Deus. Caminhou com Deus. Sejam encorajados pelo Espírito Santo. Jovens, voltem a estudar, jovens. Deus quer usar vocês nesses colégios. Deus quer usar vocês nessas faculdades, nessas universidades. Deus será com cada um que tomar a decisão de estar catecho com Ele, em qualquer esfera dessa sociedade. Aonde estão os Daniéis? Aonde estão Misaéis, Ananias e Azarias? Cadê esses jovens? Aonde eles estão? Podem, Nabucodonosor mudou o nome deles, mas o coração deles continuaram sendo o mesmo. Nabucodonosor mudou o nome de Misael, Azarias e Ananias, chamando-os de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aí fora podem querer até nos apelidar, mas o que importa é o que está dentro de nós. Podem nos apelidar, podem nos rotular do que for. Crente não tem problema com bullying. Crente em Cristo não sofre com bullying. Sabemos quem nós somos. Nós somos uma geração de João Batista, dos precursores do reino de Deus. Pode apelidar, pode chamar o que for, diga o que quiser, porque em quem está catecho com Deus não tem tempo para dor de cotovelo, não tem tempo para mimimi. Nós não vamos negociar com Satanás. Deus está encorajando pessoas. Virá um tempo de prosperidade, vai vir um tempo de restituição contra os planos de homens, contra planos de pessoas que torciam para o caos, o pior e a falência, a quebradeira desse país, para a tristeza deles. Deus vai trazer um 2021 de restituição, de restituição. Que dia é hoje? 29 de novembro de 2020, 2021, restituição. Mas cadê aqueles que terão coragem de estar catecho com Deus? Ele condicionou: leia a Bíblia, orem, busque-me, honrem-me, adorem a Ele, enaltecem a Ele, tenham um coração quebrantado. O tempo passa e Deus tem pressa. O espírito do anticristo já está na terra há muito tempo, preparando a terra para a manifestação do homem do pecado. Deus tem pressa. Deus só não permitiu ainda isso acontecer, porque Deus tem um rebanho para ser alcançado, tem uma seara madura para ser colhida. Tem de gente que trancou faculdade. Vocês que trancaram as faculdades de vocês, vem aqui à frente. Ou por falta de recursos, por dinheiro, ou por tantas outras coisas. Trancaram a faculdade. Trancou. Você que trancou a sua faculdade,
Vem aqui à minha direita, à esquerda de vocês. Vem aqui onde está a pastora Ilma aqui, ó. Onde está a pastora Ilma? Meu filho, a câmera aqui, ó. Da pastora Ilma, estou dando a deixa aqui na câmera, ó. Onde está a pastora Ilma aí, ó? Isso. Vai orar, pastor. Vocês trancaram as faculdades, vão lá, ó. Onde está a pastora Ilma ali? Pronto, pode tirar dela agora, só à direita. Hoje Deus queimou no meu coração. Hoje eu vou verticalizar um pouco. Vou horizontal, vou colocar no horizontal. Ali, filho, pode ir ali. E vamos ungindo, vamos ministrando. Os planos que foram embora, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Batismo de entendimento, Pai, sobre todo o rebanho, toda a igreja, em nome de Jesus. Abra a mente, abra o intelecto, em nome de Jesus. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Venha porque o poder de um clamor se ressuscitar. Rasga o céu, igreja, vai! Uau! Declare isso! Profetizem, profetizem cantando! Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite e água, Senhor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, o Senhor fez aqueles teus filhos prosperarem em meio ao reino da Babilônia.
Senhor, e Nabucodonosor, junto com os outros, puderam ver Deus, reconhecer Deus de Israel, através da vida daqueles jovens. Enquanto muitos disseram, o Deus de Israel é mais fraco do que o Deus da Babilônia, porque o Deus da Babilônia destruiu o templo de Jerusalém, destruiu as muralhas de Jerusalém, destruiu e levou cativo, levou como escravos os judeus. Então o Deus da Babilônia é maior. Mas eles não sabiam o que estava por vir. Deus iria levar pessoas, iriam colocar dentro do palácio da Babilônia. Tem pessoas que Deus vai colocar em pontos estratégicos, em palácios. Deus vai colocar pessoas próximas, pessoas de mansões, casas, empresas, coisas gigantescas. E você não vai se encantar por aquilo que você estará vendo com os seus olhos. Eles vão ver, eles serão encantados por aquilo que eles verão, aquilo que está agindo através da vida de vocês. Vocês serão uma bênção onde vocês forem. Vocês serão luz em lugares que eram trevas. Pessoas pedirão conselho para vocês. Pessoas vão pedir direção, vão pedir oração. E Deus, e você não espere recompensa, mas Deus vai lhes recompensar. Pessoas que serão abençoadas, porque tomaram a decisão de serem bênçãos na vida de pessoas. E tomaram a decisão de serem bênçãos, porque tomaram a decisão anterior de estar catechos, agarrados como Abraão e Sara ao Deus Todo-Poderoso, e não negociaram com o diabo. Lembrem-se das mensagens passadas. Quais são os seus sonhos? Qual é o tamanho do seu sonho? O que você sonha? O meu sonho é ver a Deus, olhar face a face dentro dos olhos. Não se encante com as coisas. Aprendam com os gigantes da fé, que não basearam as suas coisas, a sua fé em coisas, mas as coisas da terra fizeram parte da vida deles. Não porque eles buscaram, porque Deus os recompensou. A motivação deles era honrar a Deus. Façam isso, jovens. Parece impossível, né? Voltar a estudar para muitos. Mas Deus vai abrir as portas. Coloque na oração de vocês, cateixa, firmados. O Senhor é minha esperança. Eu quero fazer para a tua glória. Se você é um mecânico, fala, eu serei um mecânico para a tua glória. Você é um pedreiro, fala, eu vou ser um pedreiro para a tua glória. Você é um servente, eu vou ser um servente para a tua glória. Você não sabe o que vai acontecer. Estive lá no interior de São Paulo junto com os meus filhos. Os meus filhos ouviram. O Vinícius e a Ana Esther estavam comigo quando a minha tia testemunhou do seu João, que estava contando para minha tia e para o meu tio coisas de 1990, de 30 anos atrás, falando a meu respeito. Aquele menino tinha 14 anos e eu era servente de pedreiro, e ele falou para os meus tios, e ele já estava sentando um azulejo, já estava fazendo como pedreiro, ele era encorajado a trabalhar. E os meus filhos ouviram isso para a glória do Senhor. Uma história de 30 anos atrás. Faça o melhor. Mesmo eu não tendo Deus, quando eu era cortador de cana, eu queria ser um dos melhores cortadores de cana. Mesmo eu não tendo Deus, quando eu catava algodão, eu queria catar 10 arrobas por dia, 150 quilos. Eu queria ser um dos melhores catadores de algodão. Chacoalhando amendoim, eu queria ser o melhor chacoalhador de amendoim. Eu queria ser o melhor arrancador de feijão. E tudo que eu ia fazer, eu queria ser bom no que eu fazia. Fui trabalhar de manobrista. O meu encarregado Duda confiava os grandes carros, os mais caros, para mim dirigir, porque eu queria ser um dos melhores manobristas. E tudo que eu ia fazer, e eu falei para Deus: Senhor, o Senhor me colocou para pregar. Eu não tenho estudo, não estudei, não tenho formaturas, mas eu quero que o Senhor abra minha mente, me dê sabedoria, porque eu quero também pregar a tua palavra, para a glória do Senhor. Abra a mente do povo, para que a palavra entre no coração das pessoas. Faça isso para Deus. Faça isso para Deus. Façam isso.
Será que vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Pastor Ismael, eu estou me lembrando do dia 21 de outubro de 2018. Do mesmo jeito Deus falando. Tendo sabedoria, peçam entendimento. Deus vai capacitar vocês. Creiam. Creem. Um dia falaram para mim que eu não teria condição de fazer um programa de rádio uma vez por semana, num domingo de manhã. Falaram dentro de um carro para me desestimular. Sabe o que Deus fez? Me fez um locutor de uma rádio, me fez um diretor de uma rádio. É assim que Ele trabalha. É assim o que Ele faz. E ainda fez mais além, ainda me fez apresentador de programa de televisão. Já pensou? Só Deus mesmo, né? Só Deus, só Deus. Eu já entreguei várias vezes aquele programa e Deus manda, toca no coração para mim. Olha para o pastor de vocês. Se ele pode, eu também posso. Olha para os pastores. Sabe onde a minha mulher morava aqui em Fortaleza? Sabe o nome da rua? Rua da Lama. Era o nome da rua. Rua da Lama. Eu não sei a rua que você mora, o bairro que você mora, mas Deus sabe. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Irmãos, todos os dias da minha vida, na minha oração, eu peço sabedoria a Deus. Todos os dias eu peço. Senhor Deus e Pai, Pai, eu creio em novos tempos. Os teus filhos e filhas que o Senhor trouxe aqui voltarão a estudar, voltarão para as faculdades, as universidades, porque o Senhor quer espalhar os teus filhos em todas as esferas da sociedade. Senhor, aqui tem homens e mulheres, sonhos, tem muitos sonhos, projetos aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, os teus filhos, e que todos os planos elaborados, arquitetados por Satanás, com o propósito de atrapalhar a vida de alguém, para destruir a vida de alguém, para destruir a família de alguém, todos esses planos serão falidos. Vão falir todos os planos, nenhum deles vão prosperar, em nome de Jesus, porque o Senhor está levantando guerreiros, guerreiras de fogo. Olha, eu vejo pessoas incendiadas pelo poder de Deus. Eita, Deus, eu vejo. Tem pessoas que serão tão bênçãos em empresas, em comércio, em lugares que vão trabalhar, que quando chegarem para sair, as pessoas vão dizer: continue aqui, a partir de hoje você não vai ser só um funcionário, hoje você vai participar do lucro dessa empresa, porque você é bênção aqui. Vocês não estão entendendo? Porque eles não vão querer perder você, do que você se tornou, uma pessoa simples, humilde, cheio da graça, do amor, boas intenções, verdadeiro, íntegro, honesto. Ninguém quer perder essas pessoas. E tem a bênção de Deus sobre a tua vida. E eles serão abençoados por causa da bênção que está sobre a vida de vocês. E eles vão querer conhecer o Deus de vocês. Ah, se os pastores dessa cidade entendessem isso, aí as igrejas entendessem isso, no Brasil ia haver uma revolução pelo poder do Espírito Santo. E Deus está curando pessoas aqui hoje. Deus está sarando pessoas aqui hoje. Pessoas vão voltar a dormir, pessoas que não dormiam vão voltar a ter sonos profundos. Vão voltar a dormir o sono do justo. Não vão acordar mais cansados, vão acordar revigorados, fortalecidos, sustentados. Se tornarão pessoas vibrantes. Deus está anulando o ciclo de enfermidade e de doenças em muitos lares aqui. E um tempo de alegria e de paz, que às vezes vocês vão ter até medo. O que está acontecendo? São os sinais.
Deus dará sinais, Deus dará sonhos e não pesadelos. O tempo de pesadelos acabou. Vai vir sonhos reveladores, e ainda a capacidade de ter a interpretação dos sonhos. Deus estará dando sabedorias. Deus estará levantando Daniéis nessa terra. Vim para a igreja nunca mais será um peso. Você vai contar as horas para estar, para aprender. Você nunca escreveu na sua Bíblia, como você vai passar a escrever nela daqui para frente? Mensagens. Pastores estarão pregando e você está dizendo: olha, ele podia pregar isso, mas isso é que Deus está dando entendimento para você, que você vai passar para frente. Há um novo tempo. Deus está derramando espírito, sabedoria sobre o rebanho. Estejam cateixo com Deus. E aqueles gigantes da fé serão os grandes inspiradores da sua vida. Pessoas estarão pesquisando mais sobre homens e mulheres que Deus usou de forma extraordinária nessa terra, e terão o desejo de ser iguais a eles, iguais a elas. Deus estará dando sabedoria aos que pregam neste altar, se tratando de homens e mulheres. Em novas canções, Deus estará dando para a igreja notas. Pierre, Mano, Roger, todos. E dos músicos, Deus começará a dar notas para vocês que vocês nunca sonharam em ter. Arranjos. E da onde está vindo isso? Da fonte chamada Deus. Só estejam catechos com Ele. E na vida de vocês, Deus vai honrar a vida de vocês, que tem honrado a Deus nesse altar. As vozes serão como vozes de arcanjos, como vozes de anjos, cantando e adorando. Estamos sobre uma unção profética aqui nessa noite. E se eu fosse você, ficava declarando um amém sobre tudo aquilo que vem. Deus dará discernimento, o caminho que você vai pegar. Tem pessoas que vão, no momento que você estiver dirigindo, Deus vai mudar você de rota. Algumas coisas acontecerão, mas é para o seu próprio bem. O inimigo estará colocando pedras no seu caminho, mas Deus vai desviar você dos tropeços de Satanás, em nome de Jesus. Há uma atmosfera profética. E por que Deus deixou para fazer nesse dia? Poderia ser a semana passada, porque o ciclo de eleição termina hoje, as eleições dos homens. E Deus deixou para derramar hoje aqui, porque é coisa de Deus nesse lugar. E essas pessoas que pleitearam as coisas políticas da vida, elas vão entender que elas vão precisar de Deus mais do que nunca. Mais do que nunca. E Deus vai fazer que cada um deles venham entender que Deus pegou o Brasil para eles, e é melhor estarem com Deus do que lutar contra Deus. Porque todos aqueles que se colocarem como pedra de tropeço diante dessa nação, Deus vai tirar. Ele tem a vida, mas Ele também dá a morte. Porque Deus quer o Brasil, e Ele levantou o Brasil como um farol para a América Latina, para a América Central e para a África, de coisas sem igual. A igreja vai entender que ela não precisa da política, mas os políticos precisam do Deus dela. Vocês não creem, porque estão acostumados com as coisas da terra, mas passem a se acostumar e se habituar com as coisas do céu, com as coisas do alto. Deus trará avivamentos em locais específicos, como Ele fez na Europa há centenas de anos atrás. Deus vai levantar pessoas que os seus nomes estarão escritos. Pessoas vão falar dos seus nomes, não para a tua glória, mas vão contar a sua história, porque você tomou a decisão de estar catecho com Deus. E você sabe que a tua vida não é pelo teu nome, mas é pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.
Jesus vai se tornar o teu fôlego, Jesus vai se tornar o teu alimento, Jesus vai se tornar o teu globo ocular, a tua córnea. Você vai enxergar por Ele, você vai respirar por Ele, você vai se alimentar por Ele. E uma sabedoria de entendimento. Deus vai levantar mulheres sábias. Casamentos serão restaurados pela sabedoria de mulheres. Homens endurecidos terão seus corações quebrantados. Deus está amarrando os valentes. Deus não só amarra, mas os aprisiona. Quando eu falei amarrar, Deus diz: eu não estou amarrando, eu estou aprisionando os valentes. Os valentes, os demônios, as influências satânicas e diabólicas. Haverá corações quebrantados. Nunca a igreja orou tanto com lágrimas quando vão chorar daqui para frente, mas não é de dor e de sofrimento ou de saudade, mas de quebrantamento. Eita, veja uma igreja, olha aí, ó, os sonhos, os rios caindo. Nossa, agora eu entendo, Senhor, obrigado, Senhor. E virá um tempo de quebrantamento. E Deus não está se especificando só logos. Ele está falando do corpo dele. Ele está falando do corpo. Haverá um tempo de maturidade, de entendimento. O tempo da meninice acabou. Tantos que foram usados pelo diabo para gerar meninice no meio da igreja tiveram suas vidas expostas no YouTube da vida. Deus vai trazer uma igreja que novamente vão falar as línguas dos anjos, vão ter discernimento, entendimento, batismo do Espírito Santo, um revestimento de poder se tornará natural dentro de táxis, topics e ônibus. Deus estará dando coragem, intrepidez e ousadias. Pessoas estarão pregando. Haverá pessoas que vão enfrentar diante daquilo que era medo. Quando um assaltante chegar diante de você, Deus vai dar autoridade para você falar do nome de Jesus para ele. E Deus estará quebrantando os corações dessas mesmas pessoas. E lá no futuro elas estarão dando testemunho e contando: e um dia eu fui fazer um assalto, e quando eu vi, era um homem, era uma mulher de Deus, e Deus usou para mim, quebrantou meu coração, e hoje eu estou aqui contando, estou pregando o Evangelho. Eu vejo que alaço me dei alamarai. Deus estará tirando o senso de justiça do coração da igreja. Senso de justiça não é para estar no coração do corpo de Cristo, porque o coração do corpo de Cristo não é para determinar justiça sobre ninguém, mas é o Deus que executa, é Deus quem faz. O coração da igreja voltará a amá-lo e amar o próximo. A igreja se tornará a verdadeira igreja. Deus estará despertando pessoas neste país, de norte a sul, de leste a oeste. E o que Deus começará a fazer nessa nação, ela será contada em outros povos, em outros lugares. Há um despertamento sem igual. E o que vocês imaginando que Deus pode fazer é pequeno do que Ele vai fazer. Só quero estar cateixo com Ele. Eu quero estar na presença do Senhor. Amém. Amém. Podem voltar.